A gente está aqui com o Vinícius Rodrigues hoje, ele que dá as nossas boas-vindas aí para ele que vai participar desse nosso evento, da segunda jornada acadêmica de práticas esportivas. E aí eu vou falar para vocês um pouquinho sobre o currículo desse grande profissional. Vinícius, ele é professor e coordenador do curso de Medicina da Universidade Federal da Bahia. Ele se graduou em Medicina na Universidade Estadual do Sudoeste da Bahia, a UESB, é membro titular da Sociedade Brasileira de Ortopedia e Traumatologia, é membro titular da Sociedade Brasileira de Quadril e é coordenador do Serviço de Ortopedia do Hospital de Conquista, do Hospital de Clínicas de Conquista, e ainda é o diretor médico do Hospital de Clínicas de Conquista. Então, Vini, uma boa noite, seja bem-vindo ao nosso evento aí, queria agradecer bastante a sua presença aí e contribuir com a gente. Boa noite, Camilo, boa noite a todos aí presentes. Eu que agradeço o convite, né? Falar de prática esportiva, medicina esportiva é sempre algo legal, interessante, né? Porque você vai ver que na medicina a gente fica só lidando com doença, fratura, lógico que na medicina esportiva você lidar com isso também, mas em um outro aspecto, né, de fato. Então, vamos começar. Eu vou compartilhar aqui a minha apresentação. Certinho. Vou deixar meu microfone desligado aqui. Qualquer coisa eu mando algumas dúvidas no final. Fechou? Vocês já estão vendo minha apresentação? Sim, está aparecendo aqui. Então, perfeito. Vamos começar. Nós vamos falar do impacto femoroacetabular, né? História natural. O impacto femoroacetabular, como eu vou explicar mais lá na frente da aula, é o impacto entre a transição do colo e da cabeça femoral com o acetábulo e as estruturas ali presentes, né? Isso gera algumas consequências aí. Aqui é o nosso grupo de cirurgia do quadril de Vitória da Conquista. Na verdade, a gente atua em Vitória da Conquista e também em Itabuna hoje. Falando da história natural, né, como qualquer história, começa com o nascimento, né, e a gente vai discutir a origem desse impacto, né. A gente sabe que a vida é assim, né, a gente nasce, cresce, se reproduz e morre, né. No caso do impacto, ele vai ter uma origem, vai se desenvolver e vai reproduzir algumas lesões específicas aí no quadril, né, e como tudo na vida, né, tudo tem um lado bom e um lado ruim, então tem um motivo pelo qual isso aconteceu, isso se desenvolveu ao longo da evolução do homem, né? Mas sabemos que Eu acho que deu uma quedinha aqui na conexão, voltou agora. Você estava falando na parte que aquele ciclo da vida. Estão falando aqui que tudo na vida é assim, né? A gente nasce, cresce, reproduz e morre, e o impacto femoroacetabular não é diferente, né? A gente vai discutir a origem dele, ele vai, ao longo da vida, ele se desenvolve, né? As alterações ali presentes e vão reproduzir algumas consequências aí no quadril, né? E como tudo na vida, né? Tem um lado positivo e um lado negativo, né? A gente vai entender por que essas alterações, essas variações da morfologia do quadril se desenvolveram ao longo dos anos aí, né? Falando do impacto femoroacetabular, a gente tem a sua origem genética, né, e a parte adquirida, né? Isso vai levar à alteração tipo CAM, que a gente vai mostrar ali na frente, o CAM e tipo Pincer, né? Que vai gerar um impacto que pode ser sintomático ou assintomático, e isso vai gerar um tratamento conservador ou cirúrgico, a depender do que a gente encontra e de alguns aspectos que a gente vai discutir aqui ao longo da aula, né? E se o paciente sendo tratado conservadoramente ou cirurgicamente, se esse paciente vai evoluir ou não para a artrose, né? Que é o grande questionamento hoje do impacto femoroacetabular. Falando especificamente da antiguidade, do câmbio, né, da deformidade, né, desse aumento da corcova ali na transição colo-cabeça, esse estudo, para mim, é um estudo muito, muito bom e que traz uma informação bem importante sobre essa origem, sobre essa antiguidade, né? Na verdade, a deformidade surge, né, com a anormalidade do desenvolvimento antes dos fechamentos da FIS, né, e é exacerbada pela atividade física na adolescência. Essa é a hipótese e que esse trabalho
tentou, de fato, comprovar isso, né? Então, o que é que eles fizeram? Eles compararam um ossuário americano, né, com restos mortais de 1.327 indivíduos, lá entre 1.000 e 1.300 anos antes de Cristo, né, a população pré-histórica, que eram a maioria deles caçadores, pescadores ou fazendeiros, né, e é o maior e mais estudado ossuário da América do Norte. Foram 1.327 esqueletos, né, os critérios de exclusão foram fraturas, ou curvaturas e deformidades generalizadas, ou lesão dos marcos anatômicos do fêmur proximal, e ao final da exclusão sobraram 175 esqueletos com pelo menos um fêmur em condição para esse estudo. Cada fêmur foi fotografado em duas posições, um AP e um axial, e foram realizadas diversas medidas, né, o ângulo cérvico diafisário real e aparente, a versão femoral, inclinação, ângulo alfa e ângulo beta. E aí está aí um exemplo da foto no AP, mostrando aí o ângulo cérvico diafisário, né, do fêmur especificamente, né, e aqui o que importa para a gente aqui sobre o aspecto que a gente está conversando, é essa imagem, onde a partir daqui, onde a gente vê a versão, nesse B aqui, a gente vê a versão real ali do colo femoral, que é justamente essa inclinação para anterior, é a antiversão, né? Aí a gente vai conseguir aqui medir o ângulo alfa, né? Principalmente, que é esse aqui formado pela letra A, B e D de dado, né? E o ângulo beta também, mas principalmente o ângulo alfa, que é onde gera mais impacto aí, tá? Então, as medidas de todos os fêmeos foram feitas por um autor, né? Essas são as iniciais desse autor em um programa de computador, e uma amostra randomizada de 20 fêmeos foi utilizada para ser medida por outro autor em outro programa de computador, a fim de analisar a concordância entre os observadores. Foi um P estatisticamente significativo, menor do que 0,05, uma concordância foi considerada boa quando maior que 0,65 e excelente quando maior que 0,75%. Né, dos 249 fêmurs, eram 130 esquerdos, 119 direitos, né, e aí mostrando aqui exatamente sexo, idade, lateralidade, né, e aqui mostrando versão, inclinação e a concordância entre os observadores, né? Então, principalmente o ângulo alfa, que é o que a gente vai discutir aqui, ó, a concordância foi bem alta, né, de fato. E a gente vê aqui que nesses esqueletos pré-históricos, o ângulo alfa era numa média de 35 graus ali, mais ou menos, 35,33, né? Vou passar aqui a discussão, né, a comparação dos resultados com o Rheumatoid Osteological Collection, né, que é outro ossuário de ossos de seres humanos da Idade Moderna, né, do início do século XX. E aí, esses ossos do Rheumatoid, desse ossuário, né, do Rheumatoid, você vê que a média do ângulo alfa é de 45,61, né? A diferença entre o ângulo alfa do pré-histórico para o homem moderno é alta, né? Com uma estatística, com um valor estatisticamente significativo, né? Lembrando que o impacto femoroacetabular ele é gerado ali, né? Isso é patognomônico quando você tem um ângulo alfa a partir de 55 graus. Então, quando você pega o homem pré-histórico e pega o homem moderno, e você tem uma diferença tão grande de média de ângulo alfa, sugere que as atividades da vida moderna, elas influenciam diretamente nesse ângulo, né? E isso traz uma maior probabilidade do indivíduo desenvolver impacto femoroacetabular e as suas consequências, né? Alguns outros estudos, falando de ângulo alfa especificamente, né, trouxe aqui a comparação de atletas da elite do basquete alemão, né, mostrando um ângulo alfa de média aqui de 50,9 e pessoas sedentárias da Suíça, né, com um ângulo alfa de média de 36,5. Então, assim, a gente observa aí essa grande diferença, né, e especificamente atletas e não atletas de fato. Então, isso traz para dentro da nossa hipótese inicial do trabalho. Então, a hipótese é que você, quando pratica muita atividade de impacto na fase em que a física ainda está aberta,
esses microtraumas na fise do fêmur proximal gera uma hipersolicitação e acaba gerando também uma formação a mais de osso, e você tem um formato aqui, nesse formato você está vendo esse aumento dessa corcova, né, que isso pode gerar um impacto, né, a gente chama dessas alterações aqui, né, chama esse fêmur aqui, um fêmur tipo pistol grip, né, como se fosse um cabo de pistola aqui, dá para ver bem essa imagem, e essa parte que o CAN, né, é essa parte que impacta no acetábulo lá e vai gerar as lesões do quadril, né? E aí, uma revisão sistemática falando da prevalência, né, do impacto femoroacetabular em voluntários assintomáticos, né? E aí mostrando aqui que atletas têm um percentual maior de presença de CAN, né? O pincer não está tão relacionado à questão do trauma local, né? Até porque o pincer é formado lá no acetábulo. E as lesões labrais também, elas não têm tanta relação, mas principalmente o impacto tipo CAN, né? O esporte, né? O esporte versus CAN, esse trabalho aqui mostra que atletas que participavam desse esporte durante a adolescência tem de 1,9 a 8 vezes mais chance de desenvolver a deformidade tipo CAN. O hóquei 10 vezes, o basquetebol 4 vezes, né? O futebol está associado a um risco de 2 a 9 vezes mais, né, para ter o desenvolvimento de artrose do quadril. Então, na verdade, essas atividades esportivas que geram impacto, elas têm uma maior propensão aí do indivíduo, do atleta, desenvolver, no nosso caso aqui, um impacto tipo CAN e artrose, né, especificamente. O impacto versus sintomas, né, a gente percebe, esse trabalho mostrou aqui, irmãos, eles têm um risco 2 vezes maior do que o grupo controle de deformidade tipo CAN, ou seja, trazendo a parte genética, e 2 vezes tipo pincer. E o show avaliou que os pacientes jovens com dor no quadril e encontrou achados radiográficos de impacto em 87% dos quadris. E isso se reproduz no consultório, né? O grande detalhe é você identificar, né, e saber que a dor realmente é uma dor intraarticular do quadril. E aí vem toda uma questão de exame físico, principalmente aí, né? Além colaboradores, eles analisaram o quadril contralateral em pacientes já com impacto sintomático, né, e encontraram deformidades sugestivas de impacto no quadril contralateral. Porém, muitas vezes esses quadris eram assintomáticos, né? 77,8% dos pacientes submetidos a tratamento cirúrgico por impacto tinham alterações radiográficas contralaterais, porém, apenas 26 tinham sintomas, né? Então, muitas vezes você vai encontrar os dois quadris com impacto, mais um só sintomático, e isso determina diretamente como vai ser o nosso tratamento, né, desses pacientes. Em relação a lesões das cartilagens, né, esse trabalho demonstrou aqui em 180 quadris um ângulo alfa altíssimo aqui, né, alto, né, de 65,5. Foi utilizada a classificação de Beck para avaliar a lesão de cartilagem no extraoperatório. E o ângulo alfa aumentado está relacionado a um risco aumentado de lesão da cartilagem tipo 3, né, uma delaminação da cartilagem. Então, com um P estatisticamente significativo, isso leva a crer que realmente o impacto é uma causa importante de artrose, e isso, na verdade, já é bem consagrado, né? O impacto é isso, aqui a gente está vendo aqui no A um quadril normal, onde você tem uma silhueta bem definida aqui do colo femoral com a cabeça femoral. Então, quando você tem esse movimento, não gera um impacto diretamente aqui na estrutura do acetábulo. Quando nós temos a alteração tipo CAM, que é essa corcova aqui, como está demonstrado nessa parte de cima, e você faz a flexão, você gera trauma tanto no lábio quanto na cartilagem, né? O CAM principalmente na cartilagem, levando às alterações aí do impacto, né? E quanto de artrose é demais, né, para você indicar uma artroscopia, né, do quadril, né? Até quando você deve operar um paciente com artrose do quadril, já com artrose, já com lesões degenerativas da cartilagem? Então, isso é uma pergunta muito importante.
Pois a gente percebe muitas vezes alguns cirurgiões que acabam super indicando cirurgia, né, indicando artrose, paciente com artrose avançada, e isso não é correto, até porque o paciente ele não melhora, né, da dor e vai evoluir para a prótese, né, e muitos trabalhos demonstram isso, né, por exemplo, aqui, dos pacientes sem artrose, né, que foram submetidos à artroscopia com impacto, né? 71 desses pacientes, né, 71 quadris, né, evoluíram para prótese. E dos que tiveram artrose, 274 converteram para prótese, ou seja, a diferença é grande, estatisticamente significativa, né? Na análise de 6 artigos que utilizaram a classificação de Tones para graduar a artrose foram encontrados, né, que não houve conversão para prótese nos pacientes com Tones 0, 41 conversões, ou seja, 16,3% nos Tones 1, 84 conversões nos pacientes Tone 2 ou 3, né, 17,5%. Então, as taxas de conversão entre o grau 0 e o grau 1 e entre o grau 0 e o grau 2, a diferença é estatisticamente significativa, porém, entre o grau 1 e 2, ela já não é estatisticamente significativa, né? Então, de fato, quando você tem uma artrose Tones 1, talvez você tenha que pensar bem antes de indicar. No meio da cirurgia do quadril, consenso de que Tones 1 ainda é indicação para artroscopia, principalmente em pacientes jovens, né, abaixo de 40 anos aí. Então, é uma discussão que existe, e existem alguns trabalhos também que trazem, que reforçam essa hipótese, né? No estudo prospectivo, 52 artroscopias de quadril consecutivas realizadas desde 93, 100% de follow-up em 10 anos, né? 100% de follow-up em 10 anos, houve 14 conversões para prótese, né? 11 tinham artrose. E a média de melhora do Hair Hip Score modificado foi de 25 pontos. Então, assim, a gente está o tempo inteiro discutindo e estudando isso, né? Indicação de artroscopia, evolução ou não para artrose, quando indicar, né? Enfim. Então, o tratamento cirúrgico artroscópico na presença de lesão labral, quando você tem um alto nível de atividade pré-operatória, duração dos sintomas maior que 18 meses, foram fatores que contribuíram para melhores resultados nos pós-operatórios. Então, pacientes nesse perfil têm um bom resultado da indicação cirúrgica. Causa traumática, ela contribuiu negativamente para o retorno às atividades prévias. E o Hair Hip Score pós-operatório aumentou cerca de 40%, né? Então, um aumento significativo. E o CAN, ele realmente, depois que você faz a ossicondoplastia, né, que você retira esse CAN, ele se mantém no ângulo em que você retirou ou ele volta a crescer? Então, esse trabalho mostrou, né, que com um ângulo alfa de pré-operatório de mais ou menos 70 graus ali, 2 semanas após a ossicondoplastia, estava em 42,7, né, que foi conseguido ali no intraoperatório, e 2 anos depois esse ângulo se manteve, então mostrando que a osteocondroplastia, até 2 anos pelo menos, como mostra o trabalho, ela é eficaz em manter a angulação mais baixa aí depois da cirurgia. E o tratamento conservador? A gente percebe que hoje tem muitos protocolos, os trabalhos são inconclusivos, não tem relevância estatística a grande maioria deles, né, com baixo follow-up, porém, no dia a dia, na prática do consultório ambulatorial, dificilmente você vai indicar cirurgia para um paciente sem ter indicado o tratamento conservador antes. A gente está falando de prática, né, uma jornada de prática esportiva, e a gente não pode deixar de orientar o paciente quanto à mudança do gestual esportivo, observar se o gestual esportivo do paciente é o gestual adequado, se há a possibilidade de mudar ou de adequar para que tenha menos impacto, né? A questão do fortalecimento muscular específico, falando do core, evitando, diminuindo a sobrecarga intraarticular. Então, o tratamento conservador, ele é fundamental nesse sentido, né? Então, todos os pacientes que tenham indicação absoluta ou relativa para artroscopia, eles devem passar também por uma fase de reabilitação ou tratamento conservador, mesmo que pré-operatório, um tratamento inicial com fisioterapia, fortalecimento muscular. De conclusão, a gente sabe que os assintomáticos a gente não deve operar, e os sintomáticos, o tratamento conservador versus cirúrgico, na questão da artroscopia, sabendo que sem artrose
a discussão, né, é um paciente que vai para a tratamento conservador e possivelmente, se não houver melhora, vai ser submetido à artroscopia ou com artrose, né, artrose severa ali, Tones 2, ou seja, não opera. O Tones 1 é uma área de interseção, existem outros trabalhos, vocês viram só aqui, não a revisão, mas existem outros trabalhos que trazem algumas informações um pouco diferentes. Então, você deve considerar que os trabalhos não trazem pacientes tone zero, é difícil você encontrar um trabalho que traz o paciente tone zero. Nos trabalhos, mesmo nos trabalhos publicados, a gente percebe também um pouco de superindicação cirúrgica, né? A análise dos scores funcionais, ela é questionável, né? E ainda há escassez de trabalhos que tragam evidências com relevância estatística. Tá certo, gente? Aí fica a minha mensagem. A sorte favorece a mente bem preparada. E eu agradeço o convite aí para participar da jornada com vocês.